Olá, já parou para pensar no que é que realmente sustenta um propósito de vida? A gente foca tanto na performance, né? Mas hoje a gente vai mergulhar no verdadeiro segredo por trás de uma jornada que não se esgota. Bom, vamos começar com uma pergunta bem direta para a gente refletir. Esse chamado, esse trabalho que se tem sido mais uma fonte de exaustão ou uma fonte de vida? É que é muito comum sentir o peso da performance, sabe? E é exatamente essa ideia que a gente vai desconstruir hoje. E aqui a gente chega no coração da nossa conversa. Existem basicamente dois jeitos de viver um chamado. O primeiro é servir para ser aceito. Sabe, aquele caminho de tentar ganhar, de se provar, que sempre acaba em esgotamento. Mas tem outro completamente diferente, que é servir porque já se é aceito. Esse sim nasce de um lugar de segurança, de amor, e é o único que se sustenta de verdade. A diferença é radical. Essa mudança de mentalidade leva a gente para o nosso primeiro ponto, o tal do paradoxo da graça. Muita gente ouve sobre graça e descanso e acaba entendendo tudo errado, confundindo com não fazer nada. Vamos entender isso melhor. O que acontece é o seguinte: depois de uma vida inteira ouvindo sobre uma espiritualidade baseada em cobrança, quando a pessoa escuta sobre graça e descanso, é comum tropeçar. Ou acha que descansar é ser passivo, ou então vê qualquer tipo de disciplina como legalismo. Mas olha, isso é um falso dilema. A graça não vem para eliminar a busca, ela vem para corrigir o propósito por trás dela. Entender que a graça corrige o nosso propósito, em vez de apagar o esforço, ajuda a gente a dar um novo significado para o lugar secreto. A ideia não é jogar a disciplina pela janela, mas transformar o que era obrigação em comunhão. Jesus dá a base para isso lá em Mateus 6, versículo 6. Ele fala sobre entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. O foco aqui não é o ambiente em si, sabe? Mas sim a natureza desse relacionamento. E o ponto-chave é este aqui. A ênfase muda completamente. Sai da visibilidade e vai para a realidade. O centro da vida se desloca daquilo que os outros estão vendo para aquilo que é real na nossa comunhão com Deus. O que o Pai vê em secreto se torna mais importante do que qualquer aparência externa. E a graça permite uma forma totalmente nova de aproximação. Tem uma palavra em grego, parrésia, que captura isso perfeitamente. Sabe o que significa? Ousadia, confiança, liberdade de falar sem aquele medo servil. Não é como um servo que chega implorando, mas como um filho, uma filha, que sabe que é bem-vindo. E quem melhor demonstrou essa confiança de filho é só olhar para o modelo de Jesus. O segredo dele não era uma técnica, um método, era a própria comunhão. Lá em Marcos, capítulo 1, a gente vê Jesus no auge do sucesso, todo mundo procurando por ele. E o que ele faz? Levanta de madrugada, vai para um lugar deserto e ora. Ele não deixa a demanda das pessoas definir os seus próximos passos. E Lucas, no capítulo 5, reforça que isso não foi algo que aconteceu uma vez só. O verbo usado no original grego indica uma ação que era costumeira, um padrão. Jesus se retirava com frequência. A oração não era só um intervalo entre os trabalhos, era o que tecia a obediência dele. Essa declaração em João capítulo 5 é radical. O filho nada pode fazer de si mesmo. O ministério de Jesus era uma resposta, não uma iniciativa própria. Era fruto de uma percepção espiritual, não de uma ansiedade de ter que fazer coisas. E as ações de Jesus levam a gente para esse conceito, que a palavra grega meno define bem: permanecer, habitar, continuar. Um trabalho saudável não nasce de uma atividade frenética, mas do permanecer. Muita gente perde essa lógica, sabe? Tenta sustentar um chamado na base da intensidade, mas sem permanência, a fonte uma hora seca. Então, a gente pode resumir o modelo de Jesus em dois pilares bem claros que não se separam e que sustentam qualquer chamado: suprimento e identidade. Basicamente, tudo se resume a isso, as duas colunas que sustentam o chamado. A primeira é o suprimento, ser reabastecido o tempo todo pelo Pai. E a segunda é a identidade, saber, sem nenhuma dúvida, que se é um filho amado, uma filha amada. Sem essas duas coisas, qualquer serviço se torna insustentável. A história de Marta e Maria ilustra isso de um jeito brilhante. Marta estava perispaon, uma palavra que significa ser arrastada em várias direções, sabe? Ansiosa com um monte de serviços. Já Maria escolheu a única coisa realmente necessária:
sentar aos pés do Senhor para ouvir. Isso não é para condenar o serviço de jeito nenhum, mas para restaurar a ordem certa das coisas. O serviço saudável nasce do lugar de comunhão. E isso nos leva à conclusão: o serviço que realmente se sustenta é aquele que nasce do amor. Uma identidade segura é a base, o fundamento para uma vida de serviço que seja saudável e duradoura. Olha que interessante. Essa declaração de amor do Pai sobre Jesus, no batismo dele, veio antes do ministério público começar. Isso estabelece um princípio fundamental. A aprovação vem antes da performance. A identidade vem antes da obra. A palavra usada aqui para amado é agapetos. E ela não descreve só uma aprovação funcional, tipo bom trabalho. Ela fala de uma afeição profunda, de um deleite. Quem sabe que é agapetos, amado, consegue obedecer sem desespero. Já quem se vê só como servo, tende a servir de um jeito mais tenso, né? E só para reforçar aquele pilar do suprimento, Jesus diz que a comida dele, o seu sustento, era fazer a vontade do Pai. Ele encontrava nutrição em se alinhar com o Pai. Era uma fonte de abastecimento que o mundo natural simplesmente não conseguia explicar. E assim a gente termina com uma pergunta, para ficar ecoando. O trabalho que cada um realiza, ele nasce do suprimento, de um coração que está abastecido e seguro? Ou será que nasce do medo, daquela necessidade de provar valor, daquela ansiedade de que nunca é suficiente? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.